É o seguinte, eu vou pedir primeiro para todo mundo desativar o áudio, incluindo a minha mãe e a Camila, é, e falar que vai ser meio esquematizado, assim, porque é o jeito que eu funciono, tá bom? Peço que vocês tenham compreensão aí que vai dar tudo certo. Bom, a mensagem de hoje, né, o tema é sobre o tabernáculo, o santuário. E daí, assim, eu fui ler o caderninho que tem da Semana Santa para os adolescentes e achei algumas coisas muito interessantes. É o seguinte, a gente sempre ouviu desde pequeno a história do povo de Israel, lá da Páscoa, que aliás é nesse final de semana. Então, o tema é muito pertinente para agora. Quando a gente lê na Bíblia, tem muitos textos que falam, né, das medidas, do tabernáculo, dos materiais que precisavam ser levados para estar fazendo lá, as coisas de ouro, os diversos tecidos que foram utilizados também, todas as outras coisas. Bom, às vezes a gente acha que tudo isso é um exagero de Deus, é uma frescura, é alguma coisa que não precisava ser assim. Mas não é um capricho de Deus. Aquilo era para ele para o povo de Israel entender como que seria o plano da salvação de Deus. E assim, o tabernáculo, cada parte dele, cada parte da mobília, significava um momento, alguma coisa que Jesus faria até atingir o sacrifício total. E também a nossa relação hoje com Deus, que é a parte que eu vou focar. Então, assim, tinham mais de 7, né? Mas os 7 principais mobílias que tinha no tabernáculo eu vou falar. O primeiro móvel é o altar de holocausto. E é interessante focar que ele é o primeiro, porque é no começo da nossa relação com Deus. Quero que vocês pensem agora no tabernáculo como o nosso meio de nos relacionarmos com Deus. Então, assim, ó, vocês vão entender já já. O altar de holocausto começava, quando a gente entrava no tabernáculo, lá do Egito, tinha a porta e quando entrava no pátio de fora, tinha o altar de holocausto. Deixa eu ver aqui. Tá. O holocausto no começo era para ensinar o quê? Que desde do começo da relação do humano com Deus, ele tinha que fazer o sacrifício. O único meio do ser humano chegar ao ápice do relacionamento com Deus é através do sacrifício. Bom, e o que seria esse sacrifício para a gente hoje, né? Seria a confissão dos nossos pecados e a renúncia a nós mesmos. Depois vou dar uma aprofundada um pouquinho mais nisso. Bom, então, o primeiro objeto para começar a nossa relação com Deus é a oração e o sacrifício. E assim era lá também, para representar o sacrifício de Jesus e o meio que o ser humano tinha para estar conseguindo se relacionar com Deus naquela época. O segundo objeto que tinha, até a chegada do santuário, eu estou fazendo na ordem assim, a entrada do santuário, do pátio de fora, depois o santo e depois o santíssimo, representando as fases do nosso relacionamento com Deus. Bom, o segundo objeto era a bacia de bronze. A bacia de bronze, ela significava a limpeza dos pecados e a renovação espiritual e purificação. Então, a bacia de bronze, ela é algo bem óbvio. O sacerdote ia lá, fazia o sacrifício no altar e depois ele lavava as mãos e higienizava tudo bonitinho. E o que ela representa para nós hoje? Depois do primeiro passo, que é a gente entender e aceitar Jesus e se arrepender dos nossos pecados, a gente se batiza para limpar dos nossos pecados e purificar, se santificar. Então, a segunda parte, a segunda etapa para o relacionamento com Deus era o batismo, no caso, a purificação espiritual. O terceiro objeto, agora já na parte do santo, dentro do tabernáculo, tinha a mesa dos pães. O que acontece? Essa mesa dos pães, ela servia de significado de sustento para a vida espiritual. O pão era sem fermento, então ele já simbolizava Cristo, que ele disse lá na Santa Ceia, na última ceia, como a gente sabe, que o pão sem fermento representava o corpo dele, que seria dado em memória para perdoar nossos pecados. E Jesus fala que ele é o pão da vida que nos sustenta. Então, lá, retomando, a gente entra no tabernáculo, entra no nosso relacionamento com Deus. O que a gente tem que fazer primeiro? Nos humilharmos, aceitarmos que a gente é pecador e pedir perdão por nossos pecados. Depois, a gente tem que pedir a purificação de Deus dos nossos pecados. Esquecer os nossos pecados, né? Esquecer e começar uma vida nova. Depois que a gente começa uma vida nova, para a gente conseguir se manter nessa nova vida, a gente precisa de sustento.
de alimento espiritual. E Jesus, simbolizado pelo pão, é esse alimento. O quarto objeto é o candelabro. O candelabro é aquele que tinha as luzes lá e tal. Um detalhe importante, que se a gente lê lá na Bíblia, ele fala que cada lâmpada do candelabro ela tinha um formato específico, que era o formato das flores da amendoeira. E eu vou falar para que isso servia. Mas antes disso, dizer, o candelabro, o que ele tinha a função? De iluminar dentro do santuário. Né? Era como se fosse uma lâmpada. Por que iluminar? Deus fala, eu sou a luz do mundo. Então, representar a presença de Deus junto com o homem nessa relação. Além disso, representar o cuidado de Deus. Por quê? Como eu disse da amendoeira. A amendoeira, que é o símbolo que foi feito as lâmpadas do candelabro, ela é a primeira árvore a florescer na primavera, representando que o carinho de Deus, o cuidado de Deus com o ser humano é o primeiro. Deus não esquece do ser humano. Ele não vai cuidar de qualquer outra coisa antes de cuidar do ser humano, que é a obra-prima da criação dele. Então, a amendoeira representa isso e ela está presente no candelabro. Então, assim, candelabro é a luz que nos ilumina e simboliza o cuidado de Deus com a gente. Tá. O quinto objeto, o altar do incenso, que ela vem, é um detalhe interessante, antes do Santíssimo. Então, o altar do incenso, ele representa as súplicas, o odor agradável, o nosso incenso, que seria a oração sincera. Então, até aqui. Primeira parte, a gente entra no começo da nossa vida espiritual com Deus. A gente ora, a gente se renuncia, a gente faz o sacrifício de nós mesmos e pede perdão por nossos pecados. Segundo, a gente faz uma purificação espiritual. Terceiro, a gente continua se alimentando repentinamente do Espírito Santo e de Jesus para que a gente possa manter uma vida espiritual saudável. Quarto, a gente entende o cuidado que Deus tem com a gente. E quinto, sabendo desse cuidado, cumprindo todos esses outros passos, a gente faz a nossa oração sincera, pedindo a capacidade, humildade e sabedoria para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Relacionamento mais profundo pode estar sendo representado pelo Santíssimo, que é a parte mais sagrada do santuário, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Bom, já dentro do Santíssimo tem os dois últimos objetos, a Arca da Aliança e o propiciatório. A Arca da Aliança é muito interessante, porque assim, ela representa o único meio que Deus se relaciona com o seu povo, através de uma aliança. Para o povo de Deus, depois de se humilhar, depois de se sacrificar, pedir perdão pelos seus pecados, buscar uma renovação espiritual, seguir se alimentando diariamente, entender o papel de Deus na nossa vida, o cuidado que Ele tem, e fazer uma oração sincera de entrega a Ele, Deus vai se relacionar com a gente através de uma aliança. E o que tem dentro da Arca da Aliança? A gente lê lá na Bíblia que tem as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná. As tábuas da lei, se a gente pensar, o que ela representa? As tábuas da lei foram escritas pelo próprio dedo de Deus, representando assim Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. O cajado de Arão, se a gente lê na Bíblia, ele foi feito numa circunstância assim. Cada líder das tribos, eles receberam um cajado e o cajado de Arão floresceu. E então, o cajado de Arão representava as tribos que Deus colocou lá no povo de Israel, as tribos que foram divididas. Então, as tribos eram compostas de pessoas. Então, as tábuas da lei representavam a Deus e o cajado representavam as pessoas que estavam tentando se relacionar com Deus. E o último item que tinha dentro da Arca da Aliança era o maná. E o que o maná representava? A gente sabe que quando o povo saiu do Egito, eles pediram para Deus alimento. E o que Deus deu? O maná. Então, assim, o maná representa a ajuda de Deus, o relacionamento de Deus com o povo. Então, a tábua representa a Deus, o cajado representa o povo e o maná, o terceiro item, representa Deus e o povo em uma interação. Então, não vou repetir tudo, mas a gente entendeu até agora. O sétimo objeto é o propiciatório, que é o que havia acima da Arca da Aliança, que eram os querubins, né? E acima da Arca da Aliança, no propiciatório, era onde acontecia a Shekinah, a presença efetiva de Deus, que é o que o cristão, como cristão, deve buscar. Então, assim, no propiciatório, o sangue era aspergido pelo sumo sacerdote, e é onde Deus emanava sua glória, que é o Shekinah. O que o propiciatório ele pode estar representando? O sacrifício na cruz de Jesus. Através do sangue de Jesus, Deus pode demonstrar sua glória, que é o Shekinah. E hoje, através do sacrifício de Jesus, o Shekinah representa o Espírito Santo, que é como Deus se comunica com a gente hoje. Então,
esses são os móveis que tinham dentro do santuário, dentro do tabernáculo e no pátio ali fora também. E assim, como eu disse, eles podem estar representando tanto o sacrifício que Jesus faria no futuro para o povo de Israel, que é o foco que Deus tinha para aquele tempo, quanto para a gente hoje, o nosso relacionamento com Deus, as etapas que a gente tem para se relacionar com Deus. Bom, agora sim, pensando mais na gente mesmo. A gente sempre ouve, né? A gente pensa, eu já conversei muitas vezes com meu pai, pesquisei no YouTube, por que não pode usar isso? Por que não pode fazer aquilo? Por que não pode fazer tatuagem? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? E uma das respostas que a gente tem é, a gente é o templo do Espírito Santo. E é realmente verdade, a gente é o templo do Espírito Santo, por isso que a gente tem que cuidar com a nossa alimentação e tudo mais. Se a gente pensar nessa frase um pouco mais a fundo, a gente estudou que o templo do Espírito Santo, até agora, representa a caminhada para o homem se relacionar com Deus. E a Shekinah, que é a presença de Deus efetiva, acontece dentro do templo. Então, assim, se a gente é o templo do Espírito Santo e a presença de Deus acontecia dentro do templo, a presença de Deus tem que acontecer dentro da gente. Então, se o Espírito Santo, a comunhão e a glória de Deus hoje, né, não estiver dentro de nós, do que vai adiantar os outros passos, os outros 6 objetos que a gente viu do tabernáculo? Então, assim, partindo do pressuposto que a gente faz tudo bonitinho. A gente ora, a gente faz o nosso sacrifício lá, a gente pede perdão, entende que nós somos pecadores. Nós já nos batizamos, demonstrando publicamente que a gente se humilha e aceita uma nova vida purificada em Deus. A gente se alimenta diariamente, a gente entende o papel que Deus tem na nossa vida e a gente faz a oração de entrega e pedindo permissão para Deus para entrar em relacionamento com Ele e aceita a aliança. Não adianta de nada se a presença do Espírito Santo não se fizer dentro da gente. Pensa assim, por que o sacerdote fazia todo aquele processo? Para representar o perdão dos pecados. Se não tivesse a Shekinah dentro do tabernáculo, lá no Santíssimo, uma vez por ano, o povo de Israel ia sentir que os pecados estivessem perdoados? A cerimônia do pecado perdoado estaria completa? Não estaria. Então, assim, pensando nisso hoje, se não tiver a presença do Espírito Santo dentro de nós, não adianta de nada tudo o resto que a gente está fazendo. Bom, agora sim, será que a gente tem cumprido esses outros passos? Que até agora a gente pensou assim, o pressuposto de que a gente cumpre todos eles. E se não tiver o Espírito Santo, não adianta de nada. Mas e se nem o perdão dos nossos pecados a gente estiver pedindo? E se, tá bom, eu peço perdão dos meus pecados. Já se batizou? Beleza, já se batizou. Mas você aceita que você é um pecador e busca se melhorar todos os dias. Busca a alimentação, representada pela mesa dos pães, todos os dias. E, eu faço tudo isso, eu leio a minha Bíblia, eu leio a lição, todo dia. Eu já me batizei, eu faço minhas orações, peço perdão pelos meus pecados. Mas você entende que sem Deus você não vai ter luz, você não vai conseguir se manter na fé? Você faz a oração pedindo, o que representava o altar de incenso? A oração pedindo para ter um relacionamento com Deus mais profundo, que é, no caso, representada pela Shekinah, a presença do Espírito Santo na gente. Então, pensar nisso. Será que a gente tem cumprido esses primeiros passos para, enfim, no final, chegar com um relacionamento com o Espírito Santo? Uma coisa para se pensar. Beber uma água, rapidinho. Bom, isso é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias. Agora sim, focando um pouco na outra parte do significado do santuário. Como a gente sabe, e é o que a gente ouve normalmente, o santuário significava o sacrifício que Jesus faria no futuro. O sacrifício efetivo, porque a partir dele não precisaria mais matar o cordeiro, fazer toda aquela cerimônia que a gente sabe. Então, assim, o sacrifício de Jesus foi o sacrifício definitivo. E hoje, Jesus é o nosso sacerdote e faz o papel de aspergir seu próprio sangue no propiciatório para que a gente possa ser perdoado e nos relacionarmos com Deus. Então, assim, até agora na mensagem eu foquei na parte do nosso relacionamento com Deus e como o santuário tem os significados em relação a isso. Mas eu não deixo de ressaltar a importância do sacrifício de Jesus. Não é impossível, é horrível se eu fizesse isso. Então, assim, o sacrifício de Jesus é o significado principal do santuário e dos símbolos que ele tem. Mas a gente pode usar esses símbolos também para representar a nossa comunhão com Deus hoje. Então, assim, um texto
que a coletâneazinha lá indicava que a gente lesse é Efésios 4:32. Se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar. Se não, só ouço eu lendo aqui rapidinho. Esse texto, eu achei ele muito interessante. A coletânea indicava que eu lesse ele no começo, mas eu achei mais pertinente ler agora. Efésios 4:32 diz assim: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, o propiciatório, como eu disse, representava o sacrifício de Jesus. E o sangue que era colocado no propiciatório permitia que Deus exercesse a sua glória. Então, o sacrifício de Jesus é o meio que a gente tem para ter o relacionamento com Deus, é o meio que a gente tem de concluir o ciclo do perdão dos nossos pecados. Então, como a gente ouve sempre, Jesus está lá no céu hoje, como nosso sumo sacerdote, fazendo a intercessão por nós e permitindo que Deus perdoe os nossos pecados. Jesus quer que você, hoje, aceite de verdade o sacrifício que ele fez na cruz. Ele quer que você entenda o significado do tabernáculo. Ele quer que você entenda que o tabernáculo significa tanto o sacrifício dele para o povo lá naquela época, mas como Deus, em toda a sua sabedoria, não fez algo na Bíblia para ser usado só em um período, ele fez algo que pode ser usado todo o tempo, 100% atualizado. Ele quer que você aceite hoje que o sacrifício de Jesus representa o perdão dos nossos pecados até hoje. Por quê? O cuidado do tabernáculo, o tabernáculo já não existe praticamente como ele existia naquela época, né? A Arca da Aliança, a gente não sabe onde ela está hoje em dia, ninguém sabe se ela ainda existe. Mas o cuidado do tabernáculo, no sentido do povo do Egito, já foi cumprido, né? O objetivo do tabernáculo naquele tempo, para o povo de Israel, está completo. Jesus já fez o sacrifício. Não há mais necessidade do tabernáculo ocorrer a manutenção do tabernáculo, o sacerdote lá e fazer tudo o que ele fazia. Mas hoje, no segundo sentido que eu apresentei para a gente hoje, no sentido da comunhão com Deus, no sentido do relacionamento com o Espírito Santo, o tabernáculo precisa continuar sendo utilizado. A gente precisa ser o sacerdote na nossa própria relação com Deus. Então, o tabernáculo não perdeu sua importância. O tabernáculo continua sendo importante. É importante a gente continuar estudando ele. Por quê? Ele representa nosso relacionamento com Deus nos dias de hoje. Agora sim, um detalhezinho importante. A gente sempre ouve. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus faz o papel de intercessão por nós e Jesus permite que os nossos pecados sejam perdoados. Mas, se a gente olhar, Jesus permite que nossos pecados sejam perdoados através do sacrifício que ele fez na cruz. E o sacrifício que ele fez na cruz era representado pelo povo de Israel pelo tabernáculo. No tabernáculo, para o perdão dos pecados se acontecer, né? Adiantava o povo ficar lá na tenda deles e falar assim: o sacerdote está fazendo perdão dos meus pecados, lá está tudo certo, eu posso continuar fazendo tudo que eu faço. Não era assim. O povo tinha que escolher a ovelha, pegar a ovelha imaculada, levar ela até o tabernáculo para lá ela ser sacrificada. Então, assim, nós precisamos continuar tendo a nossa atividade na fé. Não adianta a gente entender, aceitar, fazer todos os passos, mas deixar com Jesus todo o trabalho do tabernáculo. Jesus está fazendo o trabalho do tabernáculo no céu, mas o nosso tabernáculo, a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, é nós que devemos cuidar dele. Nós somos sacerdotes, nós temos que levar as nossas ovelhas, os nossos pecados, para eles possam estar sendo perdoados no tabernáculo atual, que é o nosso relacionamento com Deus. Bom, tem um texto também muito interessante que eu gostaria de estar lendo, que é João 1, 1 João 1, 9 e 10. Vou abrir aqui. Aqui. Então, o que diz 1 João 1, 9 e 10 relacionado a esse tema? Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, até aqui tudo bonito, tudo certo, como a gente sempre ouviu. Se a gente confessa o nosso pecado, por conta do sacrifício de Jesus, Deus perdoa. Mas, o texto continua. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Pesado. Está na Bíblia.
Então, o texto ele faz um paralelo muito complexo. Ele diz assim: se a gente confessa o nosso pecado a Deus, se a gente, então, né, metaforicamente, leva a nossa ovelha ao tabernáculo, a gente faz todos os 7 passos para ter um relacionamento com Deus, ele nos perdoa. Mas sim, em algum desses passos a gente falha. Se a gente não faz a nossa oração, se a gente não pede perdão por nossos pecados, se a gente não se purifica, não se alimenta, não entende a função de Deus, não pede um relacionamento com Ele, não entende a aliança, não aceita e não permite que o Espírito Santo haja em nós, a gente está dizendo que a gente não tem cometido pecado. Se a gente não faz o processo do tabernáculo inteiro, se a gente não deixa que Deus haja dentro da gente, a gente está dizendo que Deus é um mentiroso, que a sua mensagem não está na gente, não adiantou de nada Jesus ter se sacrificado. Por quê? Pensa assim, o perdão dos pecados, como eu disse agora há pouco, só acontecia naquela época simbolicamente quando o Shekinah acontecia, né? A cerimônia de perdão dos pecados era concluída quando o Shekinah era manifestado no Santíssimo. E hoje, como eu disse, representação do Shekinah é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não age dentro de você, dentro do seu tabernáculo, no seu relacionamento com ele, o resto não acontece. O perdão dos pecados não é efetivado. Se o perdão dos pecados não é efetivado, a gente não é perdoado dos pecados. E se a gente, sabendo que não está sendo perdoado pelos nossos pecados, não buscar um relacionamento com Deus que funcione, visto que o nosso antigo relacionamento não estava dando certo, se a gente falar, o Espírito Santo não está em mim, que pena, a minha parte eu fiz. Não é assim. A cerimônia do perdão dos pecados não aconteceu, não foi completa. E se a gente não pede perdão pelos nossos pecados completamente, aqui diz, se não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Então, a importância da gente estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, a mensagem que eu tenho para passar é a seguinte: cuide do seu tabernáculo hoje, que é a sua relação com Deus. Faça lá todos os passos que a gente tem que fazer, né? Repetindo uma última vez para ficar na nossa cabeça. Primeiro objeto, altar de sacrifício, holocausto. A gente tem que se sacrificar. Gandhi, se eu não me engano, Mahatma Gandhi, né? Ele disse uma vez que não existe fé sem sacrifício, algo desse tipo. E ele também falou que ele não era cristão, né? Gandhi, ele era hinduísta, se eu não me engano. E ele disse que ele só não se torna cristão porque até hoje ele não, até na época dele, né, ele não viu um cristão de verdade. Ele fala, me mostre um cristão e eu me torno um. É algo desse tipo. Então, assim, não existe fé sem sacrifício. O primeiro passo da fé é o sacrifício. Se você e eu não fizermos nenhum sacrifício, está tudo certo na nossa vida. Se a gente acha que a gente é perfeito, acha que a gente é um cara legal e não tem problema, a gente falhou no primeiro passo da fé. E sem fé não tem, sem sacrifício não há fé. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, nos purificarmos. Se você não se batizou ainda, né? O batismo é uma boa oportunidade para a gente fazer isso. Mas, mesmo para quem se batizou, todo dia a gente tem que estar fazendo uma purificação e renovação dos nossos votos com Deus e pedindo uma vida purificada nele. Terceiro objeto, mesa dos pães, representando o sustento de cada dia que a gente tem que buscar. Quarto, candelabro, a luz, o cuidado de Deus com a gente. Temos que entender isso e aceitar também. Quinto, altar do incenso, oração pedindo para ter um relacionamento com Deus. Pedindo a iluminação dele, pedindo, mesmo assim, eu não tenho vontade. Deus fala, se a gente pedir de todo o coração, ele atende. Mas eu não sei se eu estou orando de todo o coração. Então, peça para Deus para você conseguir orar de todo o coração. Para você ter vontade de orar de todo o coração. E daí, essa oração vai permitir que você entre no Santíssimo, né? Metaforicamente também. Entenda a aliança que Deus quer ter com você, aceite a aliança que Deus quer ter com você, e assim o Espírito Santo vai poder agir dentro do seu próprio tabernáculo, que é o seu relacionamento com Ele. Então, cuide do seu tabernáculo hoje, porque Jesus vai poder assim ser o seu intercessor no tabernáculo celestial. Quando Jesus voltar, ele vai levar com ele para o céu aqueles que conseguiram da maneira pecadora, de maneira falha. É lógico, né? Eu falo tudo isso que a gente tem que buscar a santificação aqui na Terra. Mas ninguém consegue, ninguém conseguiu, a não ser Jesus, e ninguém nunca vai conseguir, eu acredito, cumprir todos os 7 passos
perfeitamente. Ninguém vai conseguir porque todo mundo é pecador. Mas se a gente buscar tudo isso constantemente, com todo o coração, quando Jesus voltar, a gente vai subir para o céu com ele, e lá o tabernáculo celestial vai ser apenas uma memória do sacrifício que Jesus fez para toda a eternidade. Porque lá não vai mais existir pecado, lá não vai mais precisar de sacrifícios serem feitos, porque o verdadeiro sacrifício foi o de Jesus na cruz, para possibilitar tudo que a gente tem hoje, a vida, a liberdade e o perdão dos nossos pecados. Essa é a mensagem que eu tinha para falar. Se alguém ficou com alguma dúvida, se eu falei muito rápido, eu peço desculpa também. Se enrolei muito, peço desculpa também. E é isso. Muito obrigado. Espero que todos tenham uma boa noite. João Marcos dorme cedo e até amanhã, pessoal. Muito bom, cara. Obrigado, viu? Excelente. É isso. Você pode orar pra gente, para encerrar? Claro, vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, apesar de todas as dificuldades que a gente tem hoje em dia, estar conseguindo fazer como se fosse um PG, uma reunião na Semana Santa. Obrigado pela memória que o Senhor deixou da Páscoa, para a gente lembrar do seu sacrifício todos os anos, um período dele. E obrigado também, Senhor, porque nós estamos aqui firmes como adolescentes, alguns não puderam comparecer, pedimos que o Senhor abençoe eles também. Queremos agradecer, Senhor, porque o período de aulas acaba, teoricamente. Agora vamos entrar em férias, né? O Senhor tem acompanhado os nossos dias, as nossas dificuldades. Agradecemos e pedimos por isso também. Muito obrigado pela mensagem de hoje e de todas as outras durante essa semana também. Pedimos, Senhor, nos ajude a termos um relacionamento melhor com o Senhor, a gente conseguir enxergar os nossos erros e pedir cada vez mais com o coração aberto a sua ajuda para melhorá-los. Peço também que o Senhor abençoe as outras mensagens que ainda serão passadas aqui através do Zoom, tanto aqui no nosso grupo, quanto em convenções da igreja, em cultos online que estão sendo feitos também, que o Senhor possa estar se manifestando através da internet, que é um meio de tecnologia que o Senhor pode estar usando agora também. Nos ajude a sermos luz por onde nós passamos, agora que estamos mais dentro de casa, sermos luz nela também, e abençoarmos a nossa família, demonstrando que o Senhor age dentro de nós. Queremos pedir que o Senhor nos dê uma boa noite de sono no dia de hoje e abençoe o dia de amanhã, como sexta-feira, prepara para o seu santo sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a selfie rapidinho, pessoal? Vamos lá. Andrew, tá acordado? Andrew? Tá aí. Chegou. Vamos então? 1, 2. Ó o Thiago aqui. Peraí. 1, 2 e... Aí. Peraí. Se deu certo. Deu certo. Valeu, Já foi, pessoal. João. O que a Já foi, João? Juliana falou? O João já foi. Tá sim. só. Ela falou se dá para colocar no Photoshop. Eu falei se dá para pôr no Photoshop e diminuir o tamanho do rosto, da testa. Diminuir assim, ficou pequenininho assim. Dá para fazer uma lipo, assim, né? Uma redução e dá. Cortar, né, um pedaço da bochecha. Da testa. Oi, Ian. Eu tô fazendo um curso. Oi. Eu tô fazendo um curso de imagens de como eu posso dizer? Edição de imagem. Edição de imagem. Aí uma hora eu vou aprender a mexer com Photoshop. Legal. Eu te mando uma foto minha, Thiago. Eu te mando uma foto pra você fazer um negócio aí. Eu vou passar todas as minhas fotos para você, Thiago, para você dar um jeito. Eu fico olhando aqui, Yara, no vídeo, olha esses meninos que inveja. O Caio é queixinho fino. Olha o Eric. Os meninos todos têm queixinho comprido e fino. Olha a bochecha, nossa. As meninas também estão esbeltinhas, mas... Tô lá, eu ia até pedir pra editar minhas fotos, mas eu nunca vi como tá fazendo milagre, então... Queixa torto. Ainda bem que você é nós vamos ser transformados. É verdade.
Tchau, pessoal. Fica com Deus. Falou. Boa noite, Falou, até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Mesmo grande dia. Falou. João Marcos, durma cedo. Verdade, João. A imunidade. Dormirei. Eu dormi 9 horas. Dormi 9 horas hoje, gente. Ontem. 9 horas da noite. Dormi muito cedo. Então durma cedo de Fazia novo. anos que eu não dormia cedo assim. É quase 9 horas. Amém. Então. Hora de dormir caminho, agora. João. Tchau. É. Falou. Tchau. Eu fiquei com medo de você.